Olá pessoal, faça uma boa tarde. Vamos para mais uma consagração de expansão de consciência. Esta pérola de hoje é extremamente importante porque todas as pessoas enfrentam os mais diversos tipos de desafios ou problemas. O tema de hoje é transcendendo os problemas. O mecanismo dos campeões, os métodos dos campeões, procedimentos que ajudam você a transcender esses problemas. Então vamos começar identificando juntos aqui. Vamos dar um significado para esses problemas. Para cada pessoa, o mesmo evento pode ser um problema muito grande ou muito pequeno. É importante que você se coloque numa posição de observador de si mesmo. Como que você observa esses problemas? São problemas que te paralisam? São problemas que interrompem o seu fluxo, o seu andamento, que tiram você do seu equilíbrio? São problemas que são externos ou são problemas internos? Esse é o primeiro ponto. E depois vem como que você escolhe se comportar. Evidentemente, quando falamos de expansão de consciência, e ele não tem limites, é infinita a expansão de consciência, nesta vida, em outras vidas. Até os anjos, os mestres ascensionados, continuam expandindo a sua consciência e evoluindo como consciências. Então, o que para nós, seres humanos, são problemas, para eles não é problema, percebe? Então, eu te convido agora a fazer uma análise sobre a sua vida. Eu vou trazer para você uma meta, uma tarefa. Ela é muito simples, super divertida e só o fato de você realizar a tarefa, você estará expandindo a sua consciência. Porque às vezes, o significado que você dá para um problema, você percebe que você consegue transcendê-lo e o problema se torna pequenininho, desse tamanho. Vamos dar um exemplo de um problema. Você acorda de manhã e você tem lá a garagem do seu carro, no seu apartamento, no seu prédio, e alguém deixou o carro desse outro vizinho atrás do seu e você não consegue sair. Bom, a primeira situação que vem na cabeça é, nossa, que problema. E aí começa uma agitação de emoções, de pensamentos. Estou falando de um problema razoavelmente simples. Mas você que está lá na situação, você começa a engrandecer o problema. Tornar ele um motivo de contar para outras pessoas, de se atrasar para o trabalho, de causar um mal-estar dentro de você. Ao invés de, bom, por algo, esse carro está interrompendo a saída do meu. Talvez foi o meu anjo da guarda, meu mentor espiritual, que fez isto, porque se eu saísse de carro, nesse estado emocional que me encontro, eu iria bater. Olha só como o problema se tornou pequenininho. E, aliás, o problema se tornou a solução. Então você pode pegar um ônibus, um BlaBlaCar, um Uber, ir a pé, de bicicleta, tem outros recursos. Mas o principal recurso é, calma, espera, 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos. Espera um pouquinho, para que a sua consciência fale com você e te traga uma outra ótica, um outro ponto de vista para essa mesma situação. Isso estou falando de um probleminha pequenininho que normalmente as pessoas criam um grande caos. Tá? Outro exemplo, a chuva. A chuva tem se tornado um motivo de atrasos, de descumprimento de compromissos, de afetar o sistema emocional e mental das pessoas, ao invés de se posicionar como que grande bênção. As plantas estão recebendo água, os animais, as caixas de água estão enchendo, as ruas estão se lavando, a purificação da cidade está acontecendo. Então perceba como só essa mudança de ótica, não digo de comportamento ainda, de ótica, pode ocasionar no ser uma percepção diferente. E o que era um grande problema se torna um pequeno problema. Tá? Então, a primeira tarefa é: qual o significado que você dá para os eventos que você não tem controle? Repetindo, qual é o significado que você dá
para os problemas que você não tem controle, para os eventos que não tem controle, assim como um vizinho, assim como a chuva, assim como furou o pneu, você não tem controle, furou o pneu. Então tem outros e outros inúmeros tipos de eventos que você passa no dia a dia. A grande questão aqui também é que, se você começa o dia dando um significado muito grande para um problema pequeno, o seu dia vai ser todo um problema. As crianças que choram, as pessoas que gritam, ninguém deixa você estacionar lá no estacionamento do carro, a comida do restaurante que chegou fria, o café que chegou errado, um monte de coisa começa a acontecer quando você começa o dia errado. Então, não tem nada a ver com os eventos externos, é qual o significado que você dá. Existem já os trabalhos científicos, os trabalhos místicos, espirituais, onde comprovam que nós criamos a nossa realidade externa através do pensamento, sentimentos, emoções. Portanto, tudo que você dá de muita importância para o mundo externo, na verdade, está dando importância para o mundo interno. É só você configurar isto. E aí que entra nosso segundo ponto desta consagração, deste vídeo, que é a expansão da consciência. É preciso buscar todos os dias a expansão de consciência, principalmente através dos problemas. Os problemas é uma forma de falar para um evento, um desafio. Eu já gosto de colocar um desafio, um obstáculo ou uma prova. O que tem depois de uma prova? Congratulações, congratulations, felicitações. Então sempre olho para isso como se fosse um videogame, um jogo. Lembra lá o jogo do Super Mario? Essas coisas? Que no final de toda fase tem um chefão para você matar. Esse é o problema. São chefões. E depois que você combate ele e ganha dele, você vai para outro nível, outra face superior da sua vida. E vai chegar chefões maiores. E você como lida com esse chefão? Como que você lida com esse chefão? É sobre isso. Você não tem que ir de frente com o chefão. Não é assim batendo contra a vida. A gente nunca vai ganhar da vida e dos eventos da natureza. Não tem como. Nós temos que dançar junto com ela e entender que esse evento veio para nos fazer crescer. Então decido me comportar como um aluno. Estou aprendendo com esse problema. Tenho algo para mudar dentro de mim ainda. Por isso que esse problema se apresentou. Deus e a natureza nunca vão querer o mal da pessoa, nunca vão querer o seu mal. Pelo contrário. Então, que venham mais problemas. Assim eu mais tenho chances de crescer. Então, é o comportamento dos campeões, porque os campeões buscam sempre um novo desafio, uma nova prova, uma nova competição. São problemas, porque ele tem que entrar em dieta, treinar mais duro, competir, acertar, ganhar. Então, percebe que os campeões sempre buscam o próximo desafio. Se não tem desafio, vai ganhar o quê? Não ganha medalha, não ganha troféu quem não tem esses desafios. Então, olhando por esse ponto de vista, eu acredito que você já deve estar fazendo, ali na sua mente, uma expansão de consciência. A sua consciência está reconhecendo o que estamos falando. E aí te alavanca. É um efeito catapulta. Primeiro te puxa um pouquinho para trás. Por quê? Porque também tem um ego que quer defender o ponto de vista antigo que ele tinha. Então te puxa. Mas uma hora o ego e a mente antiga cansam. Então quando solta, te joga lá na frente. É maravilhoso. Então agora quero passar para você uma meta, um desafio, tá? Uma tarefa. Faça uma lista, pega um caderno, assim como qualquer caderno que você use para consagrar os seus avanços, e liste todos os problemas, todos os desafios que você tem durante o dia. Primeiro lista todos, e depois você começa a numerar de 0 ou de 1 a 5 pelo grau de intensidade desse problema. Por exemplo, para o problema do vizinho que trancou seu carro, você normalmente dá uma nota 5, é um grande problema isso, porque atrasou todo o seu cronograma, então você coloca ali nota 5, nota 4, nota 3. Qual outro problema que se enfrenta todos os dias com você? É a vizinha, né? O vizinho, anota ali, qual que é o significado que você dá para esse problema? Nota 5, nota 4,
nota 3. Os clientes não vêm. Você parou de ter clientes. É um problema, não é? É um problema, é um desafio. Qual o significado que você dá para isso? Nota 5? Então, esse é um trabalho para esta primeira etapa. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos trazer algumas soluções para esses problemas. Então, tenha já anotada essa lista e numerado pelo grau. Onde 5 é um grande problema, 5 é um grau 5 de problema, é grave. O significado que você dá não significa que o problema realmente seja isso. É o significado que você dá. E nossa, é um probleminha que todos os dias está ali, mas está ali. É chato, me incomoda. Tá? Então, importante essa análise de consciência. Análise dos seus problemas. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer. E o jogo é seu. A vida é sua. O compromisso de crescimento, expansão e evolução é 100% seu. Então, eu estou aqui para te ajudar a caminhar junto nessa evolução dos problemas. Tá? Antes não tinha ninguém, talvez. Agora você tem. E nós vamos juntos resolver isso. Porque existem os procedimentos. Essa tarefa de anotar, listar e colocar de 1 a 5 é a primeira etapa do procedimento. Identificá-los. É um diagnóstico que você faz. Eu vou dar os outros exemplos. Por exemplo, o clima. Coloca ali, clima. O tempo interfere nas minhas atividades de trabalho. E não precisa relacionar tudo ao trabalho. Você pode falar de problemas de relacionamento. Por exemplo, homens, ereção. Estou com um problema porque para mim nota 5, porque não estou tendo ereção. Não consigo fazer amor com a minha esposa, com a minha namorada, etc. Problema, você nota o significado. Tá? O meu marido que chega tarde em casa, trabalha muito, trabalha demais e não tem tempo de qualidade comigo e com a minha família, se você for mulher. Qual que é o grau de... Anota tudo isso. Então você pode fazer lista trabalho, lista relacionamentos, lista saúde, lista comida, lista filhos. Faça aí uma lista. É super divertido você mapear isso. Mesmo sem saber conscientemente, você está se tornando um terapeuta, um mestre de si mesmo, fazendo essas tarefas. Tá? E eu tenho certeza que até o final dessas aulas de expansão de consciência, você vai perceber que aquilo que era um grande problema se tornou desse tamanho. Você sopra e desaparece o problema. Nem se torna porque você passou de fases, passou de etapas, agora está no nível super pro. Então, os problemas do nível iniciante, que isso? Não é nada. Tá? Foi assim que os grandes mestres resolveram seus problemas. Assim que eu venho resolvendo os problemas. Quer saber? Não tem clientes hoje? Que ótimo! Vou poder estudar mais, ajudar mais pessoas de forma gratuita, dar mais atenção para a família, para as tarefas de casa. Que ótimo! Então, olha só que era um problema, virou um probleminha. Ah, tenho problemas então de finanças, problemas de boletos, problemas de dinheiro. Perfeito! Calma, você estava um problema, estava muito tenso. E quando você coloca atenção, você fica alimentando esse programa. Quando você muda o programa para vou captar novos clientes, vou mudar a estratégia, vou mudar a rota, vou mudar o marketing, vou tentar de outro jeito, vou abrir uma outra fonte de renda. Olha só como esse problema se tornou banal. Porque você desfocalizou do problema e focou na solução do problema. E todo problema, todo chefão tem intrínseco a semente da solução desse problema. O problema é a solução. Mas para isso, precisa aumentar o grau de consciência, sair desse nível, dessa névoa, dessa cegueira que estamos. Essa cegueira é uma provocação da vida para que você tome um comportamento e vá para o próximo nível, para a próxima etapa do jogo. Faz de conta que é um jogo. Não tem coisa mais libertadora para a alma levar a vida menos a sério. Como um jogo. Claro que você leva a sério, mas não com a tensão de levar a sério. Escolhe, relaxe. Se o problema já está ali, é você que escolhe se tensionar ou adoecer com o problema ou dançar com ele. Tudo tem solução. Isso aqui não é o centro do mundo.
Isso é só mais um evento. Acredite, tem pessoas que não têm comida, não têm teto, não têm roupa, tem frio, não tem emprego. A família não gosta mais dele, abandonou a família, abandona as pessoas. Então tem problemas maiores dos que os seus. Então, desse jeito, a gente já começa a entrar em procedimento alquímico da consciência para ir para o próximo patamar. Aproveitem com sabedoria e nos vemos no próximo vídeo.